Vamos estar lendo no livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ler o capítulo de número 5. E o primeiro, segundo e terceiro versículo do capítulo 6, que diz assim: E eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como que se tivesse sido morto, tendo 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue, de cada família, língua e povo e nação. E nos fizestes reis e sacerdote para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles eram 10.000 vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, e riqueza e sabedoria, e força e honra, glória e bênção. E cada criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, assim como os que estão no mar e tudo que neles há, eu os ouvi dizendo: bênção e honra e glória e poder sejam dados àquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. E eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouviu como se fosse um barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo: Vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado tinha um marco e uma coroa que lhe foi dada, e ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E ali saiu outro cavalo, que era vermelho, e o que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele estava sentado tinha um par de balança em sua mão, e eu ouvi
uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o óleo e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo: vem ver. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado era Morte, e o inferno seguia, e o poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a morte e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho daquele que lhes mantinham. Podem sentar, meus irmãos. Até aqui esse capítulo do livro do Apocalipse. Apocalipse, o livro significa revelação, trata das revelações dadas a João lá na ilha de Patmos. Essas revelações, elas foram, em primeiro lugar, endereçadas às igrejas da Ásia, da província da Ásia, do Império Romano. A Ásia daquele tempo é o que se compreende hoje o país da Turquia. E João está cativo numa ilha chamada Patmos, que era uma ilha de prisão que o império mantinha. E ali então o Senhor Jesus se manifestou a ele, trazendo a revelação do Apocalipse. Capítulo 1 trata da apresentação de Jesus a João. Capítulo 2 e 3 trata da mensagem enviada às 7 igrejas. E do capítulo 4, o drama do livro já se desenrola com João nos céus. A abertura do capítulo 4, versículo 1 do Apocalipse: ele escuta uma voz direcionada a ele, vinda dos céus, que dizia: sobe aqui. E ele então subiu para estar nos céus e receber revelações do que haveriam de acontecer. Também do capítulo de número 4 até o capítulo de número 19 é o drama que se desenrola na terra. Capítulo de número 20, 21 e 22 é o estado eterno, é aquilo que está preparado para a igreja triunfante na eternidade. Então, meus irmãos, nós estamos tratando do tema da grande tribulação. Nós vimos na nossa primeira conversação sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Um período de grande sofrimento que está reservado para os dias finais. A grande tribulação, ela acontece ou é colocada em marcha imediatamente após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja é tirada dessa terra, começa então o período da grande tribulação, que são 7 anos. Os 3 primeiros 3 anos e meios são o momento em que o anticristo, através de uma propaganda do falso profeta, é colocado em evidência, e ele toma o poder de nível mundial e estabelece o seu governo. Quando inteira 3 anos e meio, ele rompe o pacto com Israel e começa a obrigar as pessoas a adorar a ele como um Deus. E para que as pessoas possam realmente comprar, vender e coisa dessa natureza, eles terão que receber uma marca. Então nós falamos na terça-feira passada sobre esses 3 personagens: o dragão, que é Satanás, que dá o seu poder para a besta que subiu das águas, que é o anticristo, e também a segunda besta, que é o falso profeta, que sobe da terra. Então é Satanás, o poder espiritual. Depois nós temos o anticristo, que é o poder político. E depois nós temos o falso profeta, que é o poder religioso. Então esses 3 poderes se unirão para implantar um governo totalitário mundial
em todas as direções. Falamos sobre isso na terça-feira passada. Hoje nós vamos estar dando prosseguimento, não sei se vamos ter tempo, de falar sobre os acontecimentos, o que vai acontecer na grande tribulação. Voltando a repetir aos irmãos que os momentos mais cruéis, mais terríveis, mais dramáticos da grande tribulação serão os últimos 3 anos e meio. É a última semana do profeta Daniel, semanas de anos, cada dia equivale a um ano. Então na metade da semana será começando os momentos terríveis. E acontecerá durante a grande tribulação 3 coisas interessantes. Não se esqueça que o livro do Apocalipse, ele é um livro de simbologia, e ele é um livro que contém uma revelação para a igreja, e ele começa a desenrolar durante a grande tribulação, a partir do momento que o Cordeiro desata o livro que tem 7 selos. Aliás, dentro deste livro está escrito os juízos e os julgamentos e os sofrimentos que este planeta enfrentará neste período. Então são 7 selos. O último selo, ele abre uma série de 7 trombetas. A última trombeta, ela abre uma série de 7 taças. Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada um deste período, alguns dizem que estes acontecimentos pode ser que eles estejam paralelo, para que você possa entender. Essa primeira fileira do banco aqui seria os 7 selos, a segunda fileira seria as 7 taças, e a terceira fileira seria então as 7 trombetas e as 7 taças. Então, segundo algumas teorias, eles dizem que isso estaria acontecendo simultaneamente. Abriu o primeiro selo, também já acontece a primeira trombeta e a primeira taça, e assim sucessivamente. Já existe uma outra teoria, que é a que nós da Assembleia de Deus mais nos acercamos em entendimento, é que primeiro acontece a sessão dos 7 selos, depois acontece a sessão das 7 trombetas, e por fim a sessão das 7 taças. Então são 7 períodos. Alguns até dizem que no primeiro ano os 7 selos, segundo ano as 7 trombetas, terceiro ano então acontece os 7 flagelos das 7 taças. Mas isso são teorias. Como nós não vamos estar aqui, o importante é que para aqueles que vão ficar tenham um entendimento daquilo que vai acontecer. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Bom, quem vai abrir a sessão dos flagelos sobre a terra? O Cordeiro que foi morto. Quem é o Cordeiro? João capítulo 1 versículo 29 disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João chega no céu e vê o rolo do livro, e o rolo está selado, e não havia ninguém, nem na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra, que poderia abrir aquele rolo, desatar os selos. Estava vedado, e ele chorava. Foi a primeira vez que alguém chorou no céu, e ele chorava, e ele disse que chorava muito, porque não encontrou ninguém digno para fazer isso. Parece que se os selos não fossem abertos, não daria prosseguimento na história. Então os selos precisariam ser abertos para revelar aquilo que Deus tinha para os finais derradeiros tempos. E então, enquanto ele está chorando, um dos anciãos, dos 24 anciãos que ali está, um deles disse: não chore, eis aqui o Cordeiro, a raiz de Davi. Ele tomará o livro e desatará o seu selo.
E aí, quando o cordeiro toma o livro e começa a abrir os selos, começa então a acontecer os acontecimentos neste planeta, aqui na terra. Será a ira do cordeiro. É por isso que eu sempre afirmo aos irmãos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira do cordeiro, e nós não somos filhos da ira, nós somos filhos da graça. Amém? Ele abre o primeiro selo, e o que acontece? Versículo 1 e 2 do capítulo 6. Há um cavalo branco. Não confundir o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 5, ou melhor, do capítulo 6, com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Há uma grande diferença. O do capítulo 6 é o cavaleiro conhecido como Anticristo. Deu-lhe poder para vencer, para guerrear. E Cristo não conquista os corações através de guerra. Ele conquista os corações através do quê? Do amor. A palavra de Cristo para conquistar o homem é através do amor. Este cavaleiro saiu para vencer e saiu vitorioso. Como que ele sai para vencer vitorioso? Porque ele começa a obrigar as pessoas a aceitá-lo, aceitar o seu governo, aceitar a sua metodologia e aceitar a sua forma. E quem não aceitar, morre. Ele faz guerra até contra os santos. Quem são os santos durante a grande tribulação? Os santos durante a grande tribulação, aqui no plano da terra, são os judeus, povo separado para Deus, não é a igreja. E também haverá outros santos. Quais são os outros santos? Parte da igreja que ficou, que durante a grande tribulação se tornaram fiéis a Cristo, sabendo o que haveria de acontecer. Então a guerra desse cavaleiro do cavalo branco, a sua batalha para conquistar será conquistar os judeus e conquistar também parte da igreja que ficou por não vigiar como aquelas virgens que Jesus contou na parábola. Sai então esse cavaleiro com o cavalo branco. Segundo selo é aberto, cavalo vermelho, é o cavalo da guerra. A paz será tirada da terra, e os homens farão guerra uns contra os outros. As conquistas que o anticristo estabelecerá, vai ser tudo através de guerra, através das guerras. Porque haverá nações que não vai querer se dobrar diante do anticristo. Mas como ele terá um exército poderoso, este exército fará guerra. E a Bíblia disse que muitos morrerão. Guerras jamais vistas. Este mundo ele está armado de uma tal maneira que tem armas que pode destruí-lo 3 vezes e ainda sobra arma no armazém. De tão poderoso é o material bélico que há neste mundo. Bombas que jamais a gente pôde ouvir ou até pensar. Guerra. A frase foi-lhe dada uma grande espada, sugere uma grande matança, uma guerra. A guerra sempre segue o espírito de conquista, desde a época que o mundo é mundo. Quando um reino faz guerra contra outro reino, é porque aquele reino que provocou a guerra deseja conquistar o outro lado. Então o anticristo com o seu exército, ele vai lutar e começar a fazer guerra contra as nações que não querem se dobrar diante dele para as conquistar. Então você pode imaginar a mortandade que haverá sobre este planeta. Terceiro selo, cavalo preto. Este cavalo é conhecido como o cavalo da fome. A escassez de alimento no planeta é uma realidade já hoje. Hoje é uma realidade. A grande quantidade de pessoas que tem na terra hoje, que não consegue fazer 2 refeições por dia. Se conseguir fazer uma refeição, já é uma grande virtude. Nações inteiras. Já o nosso país é um dos países tão abençoado que aqui, irmão, a gente come até engordar.
temos comida aqui com uma fartura tremenda. Muitos de nós que estamos aqui tomamos café de manhã, almoçamos e temos certeza que vamos jantar, ou se não jantou, né? E muitos crentes, antes de vir no culto à noite, ainda faz uma meia boquinha para vir no culto, né? Toma aquele cafezinho da tarde, 5 pães com manteiga, uma jarra de café com leite, e aí vem, esperando a janta, né? Chegar em casa, aquela costela com batata ou com mandioca. Estou sabendo. Ser crente é uma benção. Ser crente no Brasil é benção dobrada, meu irmão. Sem contar aquele cuscuz. Oh, Jesus Nazareno. Mas, irmãos, com o passar do tempo, a escassez de alimentação neste planeta será uma realidade. Uma realidade. Já por esta pandemia que atravessamos aí, países da Europa já estavam tendo dificuldade de reposição de alimento nos seus armazéns. Já não tinha. Há países que querem comprar a produção brasileira de alimentação até para o ano 2024. Devido que este país, tudo que planta dá. Olha, começou a chegar água no Nordeste. E os nordestinos estão já exportando produção para a África, daquilo que produz lá no sertão, que muitos diziam que aqui não tem vida, não chegou a água, e agora a coisa está mudando. Mas na grande tribulação, o cavalo preto, a fome será terrível. Lembra que a comida será comprada por peso. Algumas nações já praticam isto. Segundo uma informação de um amigo, que em Cuba você não pode consumir mais do que 1 quilo de carne por mês. Se você comprou 1 quilo de carne no início do mês, você só vai poder comprar outro quilo de carne no início do outro mês. Estes são algumas nações que estão por aí. A comida, ela é pesada. Aqui está falando, né? A comida será racionada de uma tal maneira, e mais difícil ainda, se a pessoa não tiver o número ou a marca da besta, nem comida racionada ele poderá comprar. O judeu que não vai aceitar o número da besta, ele não vai poder comprar. Os crentes que ficaram durante a grande tribulação, que se tornaram fiéis e sabem que se aceitarem o número da besta não vão fazer parte mais do reino de Deus, eles também não vão querer comprar, não vão poder comprar. Então muitas pessoas morrerão de fome durante a grande tribulação. Quarto selo, o cavalo amarelo. Esse cavalo é a morte. As pessoas morrerão subitamente, mortes terríveis, não somente a causada pela espada, pela guerra, pela fome, mas morte, mal súbito, parada cardíaca em proporções agigantadas, as pessoas morrerão. E diz que o inferno o segue. Então, a partir do momento que a pessoa morre, já é lançada no inferno. Olha, irmão, o inferno, nós vamos falar disso mais na frente, mas o inferno, ele não é o último estágio do sofrimento daqueles que não querem a Cristo. O inferno é o vestibular do sofrimento. A faculdade é no lago de fogo e enxofre. O inferno só é o comecinho, só para dar uma aquecida, e depois o negócio fica mais difícil para frente. A morte acaba com a parte física do homem e é acompanhado pelo Hades, que é o inferno, o lugar onde ficará aqueles que morreram sem Cristo. Capítulo de número 16 de Lucas, lembra? Jesus contando a história de Lázaro e o rico. O rico foi lançado no Hades, um lugar de tormento, de sofrimento. Eu não pretendo aqui colocar medo em você ou alguém que seja, mas só existe 2 lugares na eternidade: ou Deus, ou não com Deus, ou céus, ou inferno. Não tem um lugar meio termo.
Então, enquanto nós estamos vivos aqui, nós devemos nos apegar a Cristo, porque Ele disse: na casa do meu Pai tem muitos lugares, eu vou preparar lugar para vós. Nós devemos nos apegar com Ele. Jesus disse que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, não para o homem. Mas o homem teme e quer ir para lá fazer o quê? É porque o homem não quer abandonar a companhia do diabo. Aonde o diabo for, lá ele vai. Esse é o grande problema do homem. Quinto selo, os mártires. Quem são estes mártires? São os degolados durante a grande tribulação. Não se esqueça que vai acontecer o arrebatamento, a igreja será levada, vai ficar muita gente aqui, porque uma coisa é ser membro da igreja local e outra coisa é ser membro da igreja de Cristo. Aquelas pessoas que vivem uma vida dupla, tem cara de santo, mas não é santo, diz ter compromisso com Cristo, mas não tem compromisso com Cristo. Dado o arrebatamento, a igreja é levada. Os outros que viviam um cristianismo sem compromisso, uma fé descompromissada, eles vão ficar. E quando eles se aperceberem que a igreja foi arrebatada, eles sabem o que vem pela frente, porque você já está sendo esclarecido nesta noite. Puxa vida, a igreja foi arrebatada e eu fiquei. E agora aí vem a besta, vem isso, e você vai estar sabendo do que vai acontecer. E ao saber o que vai acontecer, você vai rejeitar a marca da besta. Você não vai querer adorar a besta. E então, neste exato momento, você vai pagar com a vida o seu testemunho. Degolado, decapitado, morto, perseguido e assim por diante. Quem são os mortos da grande tribulação? São estes também, muitos judeus, né? Muitos judeus. O sexto selo, quando se abre o sexto selo, capítulo 6, versículo 12 ao 17, há um grande terremoto. Este juízo trará uma destruição universal sobre a terra, com 6 eventos catastróficos. Quais são os eventos? Um grande terremoto sem igual, o sol se escurecerá como um pano de silício, a lua se tornará vermelha como sangue, haverá uma chuva de meteoritos com efeitos devastadores, os homens terão uma visão de Deus em seu trono, toda a montanha e ilha se moverá. Então, este selo ao ser aberto, haverá um grande terremoto e muitos acontecimentos sobre o planeta. Chuva de meteoritos, o sol se escurece, a lua se transforma em cor de sangue, os homens terão uma visão. A Bíblia diz que o céu se abrirá e os homens verão a Deus no seu trono, mas não vão glorificar. Ao contrário, eles vão blasfemar de Deus. Porque para o crente, quando vem o sofrimento, ele aceita como vontade de Deus. Está doendo, mas está dizendo: é o Senhor Deus que é assim, então vai ser assim. Está passando um perrengue, mas você crê que Deus está no controle de tudo. Já o ímpio, quando o sofrimento chega, ele o que faz? Blasfema, diz impropérios contra Deus. Quando os homens tiverem esta visão, depois deste grande terremoto, eles vão começar a dizer todo tipo de blasfêmia contra Deus. E muitos deles vão correr e dizer para as montanhas: caem sobre nós, nos esconde da face daquele que está sentado no trono. O desespero neste planeta será muito grande. Sétimo selo. A abertura do sétimo selo se dará, então, o início das grandes toques das trombetas. O sétimo selo fala do espaço para começar as trombetas, os juízos das trombetas.
Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Os anjos tocarão as trombetas. E quando eles tocarem as trombetas, começará a acontecer catástrofes sem iguais neste planeta. Primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7 do Apocalipse. Uma catástrofe ecológica. Haverá granito e fogo misturado com sangue sobre a terra. A terceira parte das árvores e a erva será queimada. Você já deve ter visto alguns incêndios que acontecem. Há alguns incêndios que acontecem em alguns lugares em que o mato está bastante seco. Então o fogo alastra repentinamente. Agora imagine, vai cair uma chuva de granizo, fogo misturado com sangue, cairão sobre a terra e vai queimar a terceira parte de tudo que é verde e seco neste planeta. É um fogo abrasador ao tocar da primeira trombeta do anjo nos céus. Segunda trombeta, versículo 8 e 9. Uma grande montanha em fogo. Por que ele diz montanha? Ele não diz meteoro, ele não diz cometa, mas uma massa sólida de rocha atingirá este planeta. Alguns cientistas dizem que os dinossauros foram extintos porque este planeta recebeu o impacto de um grande cometa que bateu contra o núcleo da Terra, e a Terra mergulhou-se em umas trevas tão grandes, e veio então a extinção dos dinossauros. E há algum cráter na calota da Terra que mostra realmente que este planeta sofreu, ao seu tempo, muitas agressões de objetos do espaço, meteoritos, cometas, que caíram sobre este planeta. Esta é uma realidade. Durante a grande tribulação, um cometa de proporções agigantadas chocará com a terra. E você sabe, meu irmão, que quando estes objetos do espaço cruza ou entra na atmosfera da terra, eles se incendeiam. Devido à velocidade tão imensa de proporção que eles vêm, estes objetos gigantescos viram uma verdadeira bola de fogo quando choca com a atmosfera da Terra. E o impacto é tremendo, 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 tremendo. Graças a Deus que nós vamos estar em outra parte. Glória a Deus. Depois nós temos a terceira trombeta. Na terceira trombeta, a água do planeta se transformará em água saloba, toda água doce e potável. Cairá dos céus, como diz Apocalipse 8, 10 e 11, que esta estrela, ele usa o termo de estrela, porque ele vê ela incandescente descendo, e cai sobre as fontes de água, e toda a água potável do planeta sofrerá uma transformação, ficará com gosto de absinto, amargosa, e o povo vai blasfemar de Deus. Porque você quer ver um povo nervoso? Tira deles diversão, comida e bebida. Ele xinga e maldiz até a mãe do santo, e eles vão blasfemar de Deus. Ao contrário, eles não se arrependerão das suas obras, como disse João. Quarta trombeta. Quando a quarta trombeta soar, versículos 12 e 13 do capítulo 8 de Apocalipse, o sol, a lua, as estrelas serão afetados, trazendo desordem,
no ciclo diário. Como afetar o Sol? Os cientistas já descobriram que o Sol, ele está em constantes explosões. E as suas explosões fazem com que os raios solares sejam jogados para o universo. Acontecerá uma explosão tão forte no Sol, mas tão forte, abalará a Lua, abalará as estrelas, e até o ciclo da Terra, o diário da Terra, será transformado. Alguns dizem que serão dias terríveis, em que haverá uma escuridão muito grande neste planeta, um choque sem precedente neste planeta. Portanto, este planeta está reservado não para um bem futuro. Pedro disse que ele está guardado como um tesouro. Ele fala de elementos se desfazendo. Este planeta sofrerá consequências de juízos, porque os habitantes deste planeta não quiseram se render e se dobrar diante de Deus. Ao contrário, amaram e serviram mais a criatura do que o Criador. Hoje nós já vemos isto. Tem muitas pessoas que amam muito mais o cachorrinho de estimação do que a Jesus Cristo, que ama muito mais o mascote que tem lá na casa do que a Jesus Cristo. E outros que andam fazendo para si deuses e coisa dessa natureza. Então este mundo, meu irmão, não vá pensar você que daqui para frente a coisa vai melhorar. Quinta trombeta, o primeiro ai. O primeiro ai. O poço do abismo é aberto e milhares de gafanhotos sairão deles. A carta de Judas fala que alguns anjos estão guardados, presos em cadeias, porque eles não guardaram o seu domicílio. Há demônios que estão aprisionados, eu não sei aonde, não me pergunte, mas durante a grande tribulação, eles sairão destes lugares. A Bíblia faz uma descrição deles, que da boca deles sairão fogo, e eles têm uma cauda pontiaguda, que fere, e a sua picada é como a dor do escorpião. E a eles foram dito que não danificasse erva verde, que não danificasse coisa alguma, mas somente atingisse os homens. E os homens sentirão uma dor cruel, mas também não se arrependerão. Continuarão praticando o seu pecado, adorando a besta e o falso profeta. Qual das trombetas que você quer estar? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou na sexta? Qual destas? Não é melhor ir naquela outra trombeta? Do capítulo 15 de 1 Coríntios? A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a trombeta que eu quero escutar. Esta é a trombeta que a igreja escutará. E essa trombeta nós temos que estar com o ouvido atinado. Sexta trombeta, o segundo ai. Uma carnificina. Um exército com 200 milhões de soldados armados marcharão em direção à Palestina. O rio Eufrates vai secar, dando passo para que este exército que vem do Oriente, este Oriente aqui, tem muito a ver com o dragão vermelho, vem do Oriente marchando para fazer guerra na Palestina. O desejo é um só, é aniquilar, varrer do mapa a Israel. Eles cercarão Jerusalém e se reunirão para a grande batalha do Deus poderoso, num lugar que se chama Amargedon. Agora imagine-se um exército com uma magnitude dessa,
poder de destruição tão grande? Porque todos esses regimes de hoje, político, totalitário, eles terão facilidade de poder entregar o seu governo à besta. Eles não terão dificuldade alguma. O que eles não querem é ninguém que propague a Jesus Cristo. O que estes países totalitários não querem é que os seus súditos, dentro de suas fronteiras, recebam a Cristo como Salvador. Eles não querem. Eles querem que os seus habitantes adorem a eles como se fossem verdadeiros deuses. Então, para eles aceitarem o governo totalitário do anticristo, será muito fácil. Eles terão todas as liberdades e se colocarão à disposição para fazer aquilo que o anticristo determinar. E quando Israel não se dobrar diante do anticristo para adorá-lo como Deus, então o anticristo dará o sinal para que estes exércitos venham para invadir a Palestina e cercar Jerusalém. Será o dia do aperto, o dia do sofrimento, a angústia de Jacó, o momento mais crucial e terrível contra Jerusalém. Uma situação bastante terrível nesta sexta trombeta. Sétima trombeta. Cada trombeta, quando eu estava lhe dizendo a você, assim como que no sétimo selo abre a primeira trombeta, na sétima trombeta então abre a sessão das sete taças. São conhecidas como 7 taças da ira do Cordeiro. Essas 7 taças, elas estão cheias de juízo, e neste período elas serão derramadas sobre este planeta. Primeira taça. Derramou-se a primeira taça. Apocalipse capítulo de número 16, versículo do 1 ao 21. Primeira taça. Trará sobre os homens uma chaga dolorosa. Não se esqueça que praticamente os flagelos e sofrimento das trombetas são sobre o planeta. Claro que vai afetar o homem, mas as taças, elas são diretamente no homem. Então derramou a primeira taça, os homens começarão a sentir sofrimentos e dores jamais vista. Capítulo de número 16, versículo 2. Isso trará sobre os homens uma chaga dolorosa, descrita como maligna e pestilenta. Para que você possa ter uma ideia, nas pragas do Egito, uma das pragas que Deus traz sobre os egípcios é úlceras. Úlceras. Então começa a estourar nos corpos dos homens aquelas úlceras, aqueles furuncos, para que você possa entender. E o desespero começa a tomar conta, porque aquilo é uma dor insuportável. Graças a Deus que nós vamos estar em outro plano. Segunda taça. Essa é uma taça que eu não quero beber. A única taça que eu quero beber é aquela que vai ser servida lá na boda do Cordeiro. Essa eu quero. Segunda taça. Versículo 3 do capítulo 16 de Apocalipse. As águas se converterão em sangue com esse juízo, e os animais marinhos morrerão. Serão completa destruição da vida no mar. As águas do mar serão atingidas, se converterão em sangue. Lembra que no rio Nilo as águas também se converteram em sangue, só que aqui será numa proporção maior. Os mares, as suas águas se converterão em sangue, e a vida no mar morrerá. Animais, peixes, baleias e tudo o que há no mar. E você pode imaginar mais ou menos o cheiro que vai subir e empestar desde o mar. Então já não tem água potável. A água do mar agora, até aquelas usinas que conseguia tirar o sal da água, já não vai ter mais como fazer para trazer água a essas pessoas. Não haverá água para beber. Quarta taça. Apocalipse 16, versículo 8 e 9. O aquecimento do planeta devido à intensa força do sol. Eu disse aos senhores, volto a repetir, o sol, ele está em constante explosão. Durante a grande tribulação, essas explosões serão de magnitude maiores. E o calor será, Araçatuba será como se estivesse no ar condicionado aqui no verão, naqueles dias, de tão quente.
Há ondas de calores na Califórnia, nos Estados Unidos, na Austrália, em Sydney, que a temperatura chega a 50 graus centígrados. Algo terrível, a pessoa morre de calor. Mas durante a grande tribulação, isso será mais intensificado ainda. Calores terríveis. E as pessoas sofrerão na pele esse grande calor. Os dias para este planeta serão dias de muito desespero. O aquecimento do planeta, devido à intensa força do calor do Sol, queimarão os homens. Ao invés de eles amolecerem o coração, eles endurecerão mais ainda. Devido a este calor, eles blasfemarão de Deus. Eles levantarão de punho cerrado em direção a Deus, dizendo todo tipo de palavras que você possa imaginar. Aí você diz para mim: mas pastor, como é que pode um ser humano, debaixo de todo esse sofrimento, e ainda fazer tudo isso? Nós já temos alguns sinais hoje no nosso meio. Quantas pessoas que não diz blasfema contra Deus, não diz palavrões em direção a Deus, hoje, na grande tribulação, o homem colocará para fora toda a sua perversão que está dentro do coração. Quinta trombeta, ou quinta taça melhor, Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11. O trono do anticristo será afetado, o governo do anticristo. Essa taça é interessante, que Deus vai derramar essa taça de juízo sobre o trono da besta, e eles se morderão de dores. Então esse juízo é diretamente específico para a besta. O sofrimento será grande. Não se sabe qual é o revés que ela vai sofrer. Alguns dizem que até a ferida mortal que ela recebe, e lhe causará muitas dores. Outros dizem que será rompimento daqueles países aglomerados que vão deixar ela para começar um grande sofrimento no seu trono e no seu reino. O certo é que essa taça estará reservada para ela, será no seu trono, será para o seu sofrimento. Então a besta, por mais que ela esteja dominando durante a grande tribulação, esta taça de juízo vem revelar que simplesmente quem tem o controle de todas as coisas se chama Deus. Não é o falso profeta, não é o anticristo, não é o dragão. Quem domina sobre tudo é aquele que está com uma coroa de 7 diademas, que tem o nome verdadeiro e fiel, e na sua perna está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores. Sexta taça é o secamento do Eufrates, como estávamos dizendo, para a batalha do Amargedon. O profeta Joel fala disso, vale da decisão. O Apocalipse também fala disso. O Megido, quando exércitos no comando da besta se reunirão, para que ali possa defragrar uma grande batalha contra Israel. Claro que haverá nações que estarão do lado de Israel, nações que não vão se dobrar ao governo da besta. O governo dela, por mais que seja uma grande parcela da humanidade, porém haverá nações, haverão presidentes, governantes que são temerosos de Deus, ainda que não receberam a Cristo como Salvador, mas que estarão aqui durante a grande tribulação. Eles ficarão do lado de Israel, e eles se unirão para defender Israel. Mas o exército da besta será monumental, grandioso. O Eufrates seca e eles atravessam. João viu o número deles, é 200 milhões de soldados, armados com a arma mais potente que há da época, de destruição em massa. Será um momento terrível, crucial. Jerusalém cercada, o povo todo desesperado, a besta dentro do templo, obrigando a todos a adorá-la como Deus. Todo o exército fora. E naquele momento vai acontecer o que Jesus disse, quando ele chega em Jerusalém,
montado no jumentinho, ele disse que não mais me vereis, até o dia que dizeis, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jerusalém estiver cercada, e já está matando todo o povo, os exércitos afora, então os judeus se prostrarão, e gritarão com toda a força, bendito é o que vem em nome do Senhor. E quando eles gritarem isto, a Bíblia disse, o céu se enrolará como um pergaminho, e Jesus aparecerá na sua segunda vinda gloriosa. Oh, Xarabacamana, Machori Andarai. Será um momento de muito sofrimento para Israel, para as outras nações também que estarão defendendo a Israel, para os crentes que se converterem durante essa grande tribulação, para aqueles que estavam desviados que se reconciliaram, e aqueles que tinham a Cristo como se fosse apenas algo secular, serão momentos terríveis e cruciantes. Porém, haverá uma esperança para Israel. E nós vamos falar na próxima terça-feira sobre a segunda vinda de Cristo em glória. Será um momento crucial. Que Deus, irmãos, nos ajude para que nós não venhamos participar destes momentos tão terríveis que estão guardados para os últimos dias nesse planeta. Vamos alertar o maior número possível de pessoas. Vamos dizer a elas que devam se converterem agora, lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, receber a Cristo como Salvador e viver fiel a Ele. Este mundo não oferece coisa boa nenhuma a nenhum de nós. O que está neste mundo é somente pecado, maldade. O que está presente neste mundo é somente sofrimento e angústia. Todas essas coisas passam, mas aqueles que permanecem em Cristo, eles serão coroados com o arrebatamento da igreja. Mantenhamos a nossa fé viva. Não vamos nos deixar levar pelas coisas que o mundo oferece. Não vamos apartar dos caminhos do Senhor, mas vamos manter a nossa vida pautada pelo princípio da palavra, até que Cristo venha e a trombeta soe e nos leve deste mundo. E vamos alertar os nossos familiares. Você, meu irmão, que nos acompanha aí pela rede social, é momento de você voltar os seus olhares para Deus. Essa questão da pandemia, do coronavírus, isso é fichinha, como diz um amigo, em relação àquilo que está reservado para esse planeta. Dias de muito sofrimento virão e se abaterão sobre essa terra. Nós não viemos aqui para ficar, nós estamos aqui como peregrinos. Somos peregrinos nessa terra. Estamos longe do nosso lar, mas aquele que nos comprou, comprado com o seu sangue, ele fez uma promessa, e ele disse, vou preparar lugar, mas eu voltarei para levar vocês. Oh, aleluia, essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, e nisso está o nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a seguir fiéis até aquele dia.